Bom, como eu conheci o Thiago, né? O Thiago eu já conhecia, né? De alguns eventos, de alguns encontros, mas o que fez com que a gente se juntasse nessa parceria foi num evento que a gente estava gravando, né? Um evento chamava Homem de Valor. E aí, quando o Thiago palestrou nesse evento, ele falou sobre marketing, ele se apresentou, né? Trabalhava numa agência e cuidava desses processos. E eu gravando e absorvendo, né, aquele conteúdo. Eu falei, poxa, eu preciso falar com esse cara no final. Esse cara vai me ajudar. Isso que ele tá falando vai servir para mim, né? E aí eu entrei em contato. Entrei em contato naquele mesmo dia. A gente precisava tomar um café. E aí a gente tomou um café e eu passei minhas dores. E naquela época, o que era, né? Qual que era a maior dor, né? Primeiro, eu não tinha um processo de venda definido e eu também tinha um problema da equipe, né? Eu não conseguia gerir sozinho a equipe. Eu, com a vontade de crescer, eu pensei, bom, eu não posso andar sozinho nessa, né? Eu preciso de ajuda, preciso contratar alguém que ande comigo, que conheça esses processos para que a gente avance. E aí a gente começou, né? Foi o processo de CRM, eu nem conhecia, só ouvia falar, mas eu achei que seria até uma realidade um pouco distante para a gente começar. Precisa organizar, precisa conhecer o funil de venda, saber quem é seu cliente, qual o cliente-alvo que você pretende e tal. A gente foi conversando sobre isso e aí a gente organizou esse primeiro processo que é de venda. Depois foi o time. E o time, a gente tinha uma dificuldade muito grande aqui na Docmus, que era como que eu ia medir o quanto que eu tinha de potencial de entrega. Já estávamos em 7 pessoas aqui, mas eu percebia que tinha gargalos, tinha coisas que a gente não conseguia entregar num tempo que a gente gostaria. Então, como que eu vou medir? Aí, de novo, o Thiago falou, olha, nós precisamos ter, então, um indicador de desempenho dessa equipe para ver o que cada um entrega. E aí foi onde a gente também já deu um outro salto, né? A gente conseguiu enxergar de perto, junto com esse treinamento da liderança, que foi com o André, né? O André fez esse processo junto com o Thiago, né? E aí a gente conseguiu, então, medir. E aí a gente sabe o que cada um entrega, quanto tempo eles entregam. Eu consegui melhorar o prazo de entrega com o cliente, eu consigo mensurar melhor. E com isso a gente percebeu que a gente tinha até gente demais. E aí vai tendo umas economias, a gente pôde até contratar mais pessoas. E aí veio, então, primeiro veio a Sara, começou no comercial, ela foi crescendo com a gente percebeu que ela também teria um talento para cuidar das contas dos clientes, e aí a gente então foi contratando uma outra pessoa para o comercial, que veio a Lana, que é a mais recente nossa, né, contratada. A gente já está trabalhando bem o CRM, já com a campanha de marketing funcionando, né? Essa ajuda nesse processo de venda deixou esse processo mais leve aqui, então tudo acontece já automaticamente. Chega o lead, a Lana responde, aí coloca eu nessa reunião e a gente consegue fazer um fechamento. Então, isso melhorou o nosso processo de venda, porque antes a gente só tinha indicação. Era uma empresa que vendia somente com indicação. Então, hoje a gente tem clientes que a gente não esperava ter, nem conhecia. E aí, para nós é uma surpresa, sempre uma alegria receber pessoas novas que a gente pode apresentar o estudo, pode apresentar tudo que a gente faz, ela não vem só indicada. E não que é ruim, né? A indicação é muito bom, mas você trabalhar com novos clientes e você começar a escalar e saber que você pode ter um número maior, isso foi, assim, um divisor de águas, né? E por último, assim, o resultado disso tudo foi o aumento de vendas. Isso foi notório, né? Foi notável. A gente fez uma reunião esse mês do fechamento do nosso trimestre, que era uma coisa que a gente não tinha, a gente organizava um financeiro de uma forma muito manual e muito sozinho, né? Então a gente começa a compartilhar, começa a conhecer outras ferramentas e aí você começa a aplicar metas e aí a meta distribui para a equipe também e a gente fez a primeira reunião com todo mundo de fechamento de meta do primeiro trimestre, já com aumento das vendas, né? A gente colocou uma meta, a gente quase bateu ela, mas a gente está em crescimento. Então agora a gente mostrou para todo o time que a gente trabalha assim. Então acho que esse foi o melhor ponto dessa consultoria, né? É saber que a gente, como empresário, está no caminho certo, conseguimos trilhar um bom caminho, resolvemos o problema, né? Que era essa dor do processo de venda e também do desenvolvimento do nosso pessoal. E para comprovar e fechar, a gente participou em novembro, acho que foi em novembro, né? A gente foi num curso em São Paulo e a gente foi ver se a gente estava no caminho certo. E é uma produtora que fez esse evento, uma das maiores produtoras do país, inclusive. E aí eles foram, então, explicar como que eles vendem bastante, como que
que a produtora vende R$500 mil por mês. Falei, bom, preciso conhecer essa... Vamos lá, matriculei, foi eu e o André, né? E o fechamento de estudo foi saber que tudo que eles estavam passando era o processo que a gente estava vivendo. Aí pensei, o curso valeu muito a pena, mas para mim ter a certeza de que a gente estava no caminho certo. Então essa foi o grande fechamento, né? Saber que a gente estava no caminho certo com processo de venda, processo de equipe, e eles estavam falando sobre isso, né? E o curso foi voltado para isso. Bom, você quer vender mais, você precisa desse processo, desse. Falei, poxa, André, é isso, estamos no caminho certinho, vamos para cima, que agora é só a gente arregaçar as mangas e trabalhar. Então, obrigado, Thiago e Maverick Consultoria. Eu recomendo, indico para todos os meus amigos, empresários, parceiros, que eles tenham essa mesma experiência.